Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa live será com o diplomata brasileiro em Londres, Hugo Lins. Vamos tratar sobre vários aspectos, sobre a preparação para o concurso, sobre a carreira dele, sobre também para incentivar vocês a estudarem, não só para o concurso de admissão à carreira diplomática, o CACD, mas para todos os concursos em geral. Olha, o Hugo já chegou aqui, querido. Esse horário por causa do fuso horário lá de Londres, né? Para não ficar tão tarde para o nosso querido Hugo. Vamos aguardar o Hugo chegar. Oi, Hugo! Cheguei. Tudo E aí, bem? tudo bem? Tudo bem. Como é que você Gratidão tá? por ter vindo nos doar para o pessoal seu tempo, seu conhecimento, sua experiência. É muito importante, Hugo, a gente poder ajudar esse pessoal que está aí nesse momento. Estamos num momento tão difícil, né? E é tão bom você vir. Está em Londres, me conte, se apresente aí para o meu pessoal, diga como está, como você está em Londres também. Pois é, tudo bem, pessoal? Boa noite. Aqui para mim tá um pouquinho mais tarde do que para vocês. Eu combinei com a Sara até. A Sara queria fazer primeiro 8h30, né, era, Sara? Eu falei, não, Sara, pelo Isso. amor de Deus, vamos fazer 7h30, porque para mim já são 11h30 aqui. Vou passar de meia-noite hoje aqui conversando com vocês, mas é por uma boa causa, né? Para a gente poder conversar sobre os aspectos da preparação para a carreira diplomática, um pouco da minha experiência nesse assunto. É a primeira vez que eu estou participando de uma live, digamos assim, porque as outras lives que eu participei foi meio que assim, eu estava no controle da situação, né? Eu chamei o Bruno, com o Bruno a gente meio que fez de forma compartilhada, com a Nath, com o Joaquim, eu montei o roteiro e tal. Essa é a primeira vez que eu estou como convidado, digamos assim, né? Então, o roteiro está todo aí nas mãos da Sara. Vou seguir o que ela quiser que eu responda, eu vou responder. Mas, me apresentando, meu nome é Hugo Lins, para quem não me conhece. Eu tenho 34 anos. 34. Um bebê, Sou de, gente, um bebê. sou de Recife. É, eu comecei a estudar para o concurso. Fiz Direito na faculdade. Sou formado em Direito também na Universidade Federal de Pernambuco. Fiz um pouco de administração na faculdade, também até a metade do curso, mas depois só me formei em Direito. É, Em 2009, quando eu me formei, eu resolvi começar a estudar para o Rio Branco. Me mudei para Brasília durante 2 anos. Durante 2 anos, estudei para o concurso do Rio Branco, em Brasília, e fui aprovado no concurso de 2011. Em 2011, comecei no Rio Branco, fiz 1 ano e meio de preparação no Rio Branco. Depois, em Brasília, trabalhei no Cerimonial, que é uma divisão que, enfim, cuida da parte de visitas ao Brasil e visitas de autoridades brasileiras ao exterior. E depois de 4 anos e meio trabalhando nessa divisão, fui removido para Londres, onde estou desde 2017 trabalhando no Consulado Geral do Brasil em Londres, onde atualmente exerço a função de cônsul adjunto do Brasil aqui. Que lindo! Gente, é muita experiência, meu Deus do céu, desse quase conterrâneo, querido, trazendo um pouco do amor, da energia boa do Nordeste. Está em Londres, mas nunca vai deixar de ser nordestino, de ser meu quase conterrâneo, querido. Bruno, gratidão por se apresentar para o pessoal aqui. Galera, essa live vai ficar no Instagram, no feed. Espero que dê tudo certo com a internet, né? Está realmente muitas lives rolando aí. Espero que a internet nos ajude. Mas olha, hoje eu vou perguntar os temas da live de hoje, né? Os tópicos que eu vou perguntar para o Hugo Lins são os seguintes. O primeiro deles, eu vou pedir para que ele nos fale sobre a facilidade que o EAD traz para os concursandos, não só para o CACD, mas também para os outros concursos. E também que ele fale um pouco da visão dele sobre o fato de que o CACD está se tornando um pouquinho menos elitista, comparando com a época que estudamos para o concurso de admissão à carreira diplomática. Depois, o segundo tópico sobre o qual o Hugo vai falar é sobre a preparação nos estudos dele, como ele revisava, como ele planejava, quantas horas ele estudava, enfim, em breves linhas. Depois, vamos perguntar ao Hugo também sobre a visão, a experiência dele como diplomata em Londres, né? E, por fim, as vantagens e desvantagens da carreira. Tudo que eu abordei também com Ramon Arruda. Fiz também uma live com o meu grande amigo, diplomata na ONU em Genebra, tá aí no feed, beleza? Então hoje vai ser mais ou menos o mesmo roteiro. Vamos lá, Huguinho,
Desculpa, eu vou falar o Guinho porque é como o Ramon te chama. Sim, pode ficar à Perdão. vontade. É como 90% das pessoas me chamam, então pode ficar à vontade. Pois é. Perdão, mas o Guinho, então, ele já deixou, gente, fica mais fácil, porque eu sempre ouço, né? O Guinho, o Guinho. Então, começa, por favor, Guinho, falando para a galera sobre a democratização, digamos assim, que o EAD traz para os concursandos. O Ramon, que é inclusive meu colega de turma, né? Beijo, Ramon. Gostamos muito dele. E, enfim, vamos começar falando dessa parte que antes eu queria só fazer um parênteses, digamos assim, que eu acho que é justo com as pessoas que me acompanham, eu acho que a maioria sabe, mas entre eu passar no concurso em 2011 e chegarmos aqui em 2020 e eu começar a discutir um pouco mais isso no Instagram, as questões de concurso e tal, se passaram 9 anos e eu devo admitir que durante esses 9 anos eu tive muito pouco contato com a realidade de concurso. Foi um caminho um pouco diferente da Sara, né, que vive imersa em concursos e, né, passa em um, já está pensando em outro e está aí o tempo todo vivendo essa realidade. Eu meio que eu me mantive afastado, foi uma decisão durante muito tempo, meio que não misturar, sei lá, me livrei disso, não quero mais falar de concurso. E aí, depois de bastante tempo sem tratar disso no Instagram, em qualquer outro lugar, durante esse período da quarentena, eu comecei a pensar, abri uma vez aquela caixinha de perguntas lá aqui no Stories e um monte de gente me perguntando e eu comecei a pensar, pô, um monte de gente interessada sobre esses assuntos, querendo informação e não sabem, talvez, às vezes, onde encontrar. Eu aqui, podendo, né, ajudar as pessoas, o poder da internet, das redes sociais, por que eu não vou ajudar, né? Eu não tenho motivo nenhum para me esconder e para não Sim. falar do que eu faço. Então, foi isso que fez com que eu tivesse a decisão de vir aqui para o Instagram falar mais um pouco disso. E se tem uma coisa que eu percebo que mudou bastante, ou vem mudando, né, desde a década de 40, 50, enfim, todo o tempo até o momento atual, é a acessibilidade, digamos, das pessoas ao concurso, né? Começou lá atrás, quando, num primeiro momento, nem as mulheres não podiam entrar no Itamaraty, não sei, existem vários vídeos, documentários maravilhosos sobre isso. Depois de um tempo, as mulheres conquistaram esse direito, na década de 50. Gradativamente elas vêm entrando, ainda é um número reduzido, né? A gente tem 20 a 25% do quadro de diplomatas atualmente de mulheres. Graças a Deus está aumentando e vai aumentar. Graças a Deus, ainda num ambiente muito machista, mas, pessoal, as mulheres estão entrando, estão se tornando diplomatas. E elas são sempre as melhores. Não duvido. Aí, enfim, depois de bastante tempo, a gente começou a ter a questão também existia uma bolsa de estudos para candidatos afrodescendentes. Não era uma cota ainda, mas era apenas uma bolsa de estudos para que as pessoas pudessem ter condição de estudar e se preparar anualmente. Então, isso já facilitou bastante com que candidatos afrodescendentes pudessem ter acesso. Tem a questão da acessibilidade das pessoas com necessidades especiais. Atualmente, tem cotas específicas para candidatos afrodescendentes. As provas que sempre foram muito concentradas, digamos assim, em Rio, São Paulo, Brasília, hoje em dia são em todas as capitais do Brasil. Então, eu acho que tem uma série de coisas que tem acontecido, e principalmente nos últimos anos, para que o acesso ao concurso esteja um pouco mais democratizado, por assim dizer. Eu devo admitir que, assim, quando eu comecei a preparação, em 2009, eu mudei para Brasília exatamente porque naquela época a gente não tinha tantas ferramentas digitais como atualmente, então não tinha cursinho telepresencial, não tinha essas plataformas que existem hoje, então eu decidi na época me mudar. Mas foi uma decisão pessoal porque eu queria sair de casa, queria, enfim, viver essa realidade de estudos em outra cidade. Muita gente me pergunta hoje, Hugo, você acha que eu devo me mudar, devo sair de uma cidade para outra para me preparar para o concurso? E eu costumo dizer que, olha, não joga essa responsabilidade em cima de mim, né? É uma decisão muito pessoal. Tem gente que tem filho, tem trabalho, tem outra realidade que não dá para você jogar tudo. Então, assim, eu acho que atualmente tem vários cursinhos, as plataformas, Clipe CACD, IDEG, Sapiência. Eu não acompanho isso há muito tempo, mas eu sei que todos eles têm desenvolvido nos últimos anos uma série de ferramentas para poder facilitar o estudo à distância. E eu acho que, assim, o fato de ter atualmente vários professores diplomados também, o próprio Bruno, o Igor, enfim, vários amigos que dão aula à distância, gravando as aulas, o Marcílio, que fala bastante disso também, o fato de ter agora, atualmente, eu e outros colegas estando aqui no Instagram, falando mais sobre esses assuntos, eu acho que não deixa de ser forma de democratizar também o acesso ao concurso que a gente está tentando fazer com que todo mundo tenha informação de qualidade.
Perfeito, Hugo. E não só informação de qualidade, mas informação gratuita, gente. Isso é que é importante, assim. Às vezes tem uma galera, por exemplo, quando eu vim em 2013 tentar o CACD, eu tive que fazer o Clio também, né? Aqui, minha mãe, enfim, o pessoal sabe, muito esforço e tal, para me manter aqui em Brasília, era muito caro. Hoje em dia, o pessoal que, como o Ramon falou, né, em qualquer lugar do país tem acesso a essas plataformas. E gratuitamente, já fiz com o Ramon, estou fazendo com você, vou fazer com Gabriela Ruggieri, uma menina linda, incrível, iluminada, diplomata, vou fazer com Elgis Bandeira, vou fazer com o A Marcílio. Gabriela estava na minha lista também, eu ia falar com ela, você já se adiantou. Opa, já cheguei, já é minha. Brincadeira, Guinho. Mas assim, a Gabi já topou também, está fazendo as provas do Rio Branco, enfim. Muitos diplomatas aqui, pessoal, que Elgis Bandeira, que está lá na África, e vai para Genebra, enfim, só uma galera que está aqui para trazer informação como o Guinho aqui também. E é isso, na nossa época, na época dele, né, 2011, 2 anos antes de mim, eu em 2013, 2014, tudo muito caro, pouco acesso, poucos cursos online e agora bombando e acesso gratuito para vocês. Agora eu vou perguntar ao Guinho sobre a preparação dele. Agora sim, a galera Né? concurseira aí começa a anotar tudo. O Guinho, eu quero que você fale para a galera como você, primeiro, planejava seus estudos, espero que sim. Se não, manda o pessoal para a consultoria que eu ensino, para a minha consultoria de estudos. Como você planejava, como você revisava, porque concurso um dos mais difíceis do país, Aham. e quantas horas mais ou menos você estudava por dia? Então, vamos lá. Eu não sou, eu brinco até com o Marcílio, que você conhece também, né? Ele chama um guia de reprovação para o CACD, que é uma brincadeira que ele fez com que o candidato não deve fazer, ou que ele deve fazer se não quiser ser aprovado, né? E aí eu brinquei Uhum. com ele uma vez e falei, bicho, eu li agora esse seu guia e eu fazia várias coisas que você fala que não é o ideal para ser aprovado. Mas eu Meus acho que isso, alunos não escutem Hugo, brincadeira. Mas não, mas fale, Hugo, o que era errado e o que era certo, brincadeira. eu acho que isso é mais uma prova do que eu e o Bruno, por exemplo, na nossa live comentamos bastante, né? É claro que existem agora, olhando para trás, a gente sabe que tem métodos talvez mais eficientes, outros menos eficientes, mas assim, eu acho que fica a prova de que não existe um caminho único, não existe uma fórmula mágica, não é tipo assim, eu vou fazer igual o Hugo, eu vou fazer igual o Bruno, eu vou fazer igual a Sara, que eu vou passar, né? Cada um tem que Exato. pegar diferentes experiências e é isso que a gente está tentando fazer aqui. A minha experiência, a experiência de outras pessoas, a sua experiência, e cada um tem que ver o que é que funciona melhor para você mesmo, né? Acho que isso é o mais importante. Né? Exato. Não existe uma fórmula que vai dar certo para todo mundo. Mas eu não era uma pessoa 100% organizada. Não tinha cronograma de estudos, assim, do ponto de vista de que eu não dividia, tipo, hoje eu quero estudar de 9 às 11 tal coisa, 11 a 1 tal coisa. Eu meio que eu ia muito com o que eu estava com vontade de estudar ou que eu sentia que eu estava com maior deficiência, ia pegando o edital. O edital eu acho que tem que ser a base, né, da preparação Perfeito. sempre. Porque Perfeito. tem muita gente que me pergunta o que é que eu tenho que fazer para não fugir do edital. Seguir o edital, né? Você pega o edital e vai Sim, marcando o que é que está lá para você poder saber o que é que você já estudou, o que é que está faltando. perfeito. E agora, assim, eu não era daqueles que escrevia muito na preparação. Eu sei que tem muita gente que não consegue viver sem seus fichamentos, resumos e escrever depois alguma coisa que leu. E eu era muito mais de ler, grifava, gostava às Sim. vezes de voltar depois nos meus grifos e tal, mas eu não escrevia muito, eu não tenho vários resumos. Isso significa Uhum. que eu não escrevia durante a preparação? Não, porque o que é que eu fazia? Muita gente me pergunta também. Lá no Clio, que foi meu cursinho ao longo de 2010 e 2011, quando eu passei, a gente tinha muitos simulados, né? E tinha o Baco, que você Os lembra, que eram bacos. os simulados Fazia muito. objetivos. E os primeiros lugares dos Bacos, que eu quase sempre me mantinha nos primeiros lugares, a gente ia para um bloco avançado discursivo, que os professores Sim. já passavam umas questões para a gente já ir escrevendo e treinando questões estilo terceira fase. Então, Sim. minha irmã ligando aqui, não vou atender. Ah, Estilo terceira fase. Então, acho que é importante você já ir treinando. Eu treinava bastante. Os professores corrigiam essas questões, então isso é uma forma já de você ir treinando a escrita para a terceira fase, que é o mais importante. E hoje em dia, uma diferença que tem muito grande da nossa fase para atualmente é que antes o concurso você tinha a primeira fase, tinha um intervalo até a segunda fase, um intervalo até a terceira fase. Então você conseguia ir treinando ao longo das fases. Hoje em dia, esse intervalo ele é muito mais reduzido. Acho que já é a primeira fase, depois a segunda e a terceira fase já pois são é. as provas meio juntas, então não dá para você pegar a escrita de última hora. Você já tem que desde o começo da preparação, ir estudando e se preparar na escrita também.
Mas Sim. quanto que eu estudava por dia? Eu estudava, basicamente, eu tinha, da hora que eu acordava até a hora que eu ia para casa, eu ia para o cursinho. Aí dependia se eu tinha mais aula ou menos aula naquele dia, né? No começo da Sim. preparação, eu fiz um cursinho fechado, que eu tinha aula todas as noites e estudava todos os dias, de manhã até fim da tarde. Depois, quando eu Uhum. fui para o Clio, você já fica com aquela rotina um pouco mais quebrada, de aula, às vezes de É. manhã e à tarde, às vezes de manhã à noite. E Uhum. aí, eu ou estava na sala de aula tendo aula, ou estava fora da sala de aula, na sala de estudos estudando. Então era essa a minha rotina. Mas Olha acho aí, que dava uma galera, média. escuta bem. Peraí, por favor, acho que isso deve se repetir. Assim, por favor, Hugo, isso é tão lindo, porque tem tanto aluno meu que pergunta, que fala assim, ah, não, tipo Senado, concurso de alto nível também. Ah, não, eu acho que eu vou ter até uma amiga minha, uma aluna minha, Fernanda, linda, maravilhosa. Ah, não, porque domingo acho que eu só estudo 3 horinhas, assim, o resto eu vou, sei lá, ver um Netflix. Aí eu, tá, repete, por favor, Hugo, quanto você estudou? Não, Todo vamos lá. tempo, né? Dias de semana, tipo assim, segunda a sexta, pelo menos, eu acordava, tomava café da manhã e tal, ia pro cursinho. Sei lá, chegava lá 9 horas. Aí dependia se eu tinha aula ou não, eu ia ou pra sala de aula ou pra sala de estudos. Quando eu tinha aula, eu tava na sala de aula. Quando eu não tava, eu tentava ficar o máximo de tempo na sala de estudos do cursinho, eu tava estudando até dar 7, 8 da noite, que era a hora que eu voltava pra casa. Então dava um total, sei lá, de umas 10 horas. Mas claro, não era 10 horas, né, na frente do Sim. livro estudando. Saía, lanchava, voltava, almoçava também, enfim, tomava um café. Importante, né, querido? Né? Você tem que manter a sanidade mental também. Mas tentava. Minimamente. Agora, final de semana, a gente tinha muito. Eu gostava de fazer muito com meus amigos um grupo de estudos. A gente tinha uns 3, 4 amigos que estudavam juntos, né, para a prova. Então, a gente, para poder mudar um pouco essa coisa de você estar o tempo todo lendo e só fazendo isso, a gente gostava de fazer um grupo de estudos que a gente tinha uns slides lá que o professor passava para a gente. Então, a gente ia lendo os slides juntos, ia comentando. Aí, um falava alguma coisa que lembrava, o outro falava outra coisa que lembrava. Então, era uma forma de manter o estudo do fim de semana, mas sem mas mudar um pouco o modo de aprendizado, digamos assim, né? Então, para a gente era importante porque quando eu terminava de estudar no domingo, a gente pedia uma pizza, tomava uma cerveja, então era uma forma também de você manter a sanidade mental e desopilar um pouquinho para Sim. poder recomeçar a semana. E também, Huguinho, importante, pessoal, que ele falou que assim, ele falou que não era muito organizado. Eu também não, eu não tinha isso de fazer planejamento, ah, eu vou estudar. Não. Eu fazia no domingo, e aí, vou estudar isso, ou pelo menos ele seguia o edital. O Hugo seguia o edital. O Hugo Sim, deixou claro que, e vocês também aí, CACD, CACDistas e pessoal dos outros concursos de alto nível, tem que seguir o edital, como o Hugo fez, como a gente sugere. Eu acho que isso é o básico. Como você vai fazer isso e tal, é que vai de cada um, mas ele também exatamente. revisava. Ele não escrevia, mas ele revisava pelos grifos do E material. Então, né? pelos grifos do material que eu lia e também bastante pelas anotações de caderno, né? Eu gostava muito, como eu assistia muita aula, fazia aula da maioria das matérias, eu anotava e às vezes eu fazia anotações no caderno da matéria, com alguma coisa que eu lia, eu anotava ao lado, então os cadernos das matérias de alguns professores maravilhosos que a gente teve, né? Eram essenciais para essas revisões, porque como eu não fazia mapa mental ou resumo, fichamento, acho que o caderno que eu escrevi era meio que o meu mapa mental para poder lembrar das coisas na hora da prova, né? Claro, eu também nunca fiz um mapa mental na vida. É, Nunca. Você sabe das minhas aprovações. Então, sim, assim, não vou sim. falar aqui das minhas aprovações. Mas eu, como você, nunca fiz um mapa mental na vida também, querido. Tamo Pois é, junto. Então, tamo assim, junto. galera, importante também o que o Hugo trouxe é que, assim, ele tinha o material de resumo dele, que eram as anotações da aula. Hoje em dia, você pode fazer essas anotações da videoaula. Na nossa Exatamente. época, era Clio. Ele falou de professores maravilhosos. Ontem eu fiz uma live com o nosso professor de política internacional, à época, Tanguy. E foi meu Tanguy, professor também. maravilhoso, né? Da Globo News hoje em dia também, enfim, ele ensina em vários lugares. Fiz a live ontem, tá aí no feed, vocês olham. O Guinho, outra coisa que eu gostaria de saber, você fez tudo certo, na verdade. Não é como, você fez tudo certo, seguiu o edital, revisava, tinha o seu material. E lembrando que os bacos, eu acho que era um final de semana também. Então, final de semana você estava estudando também, não é? Ou você escolhia na sua época? Na Acho minha que a época gente eu fazia. escolhia, mas eu acho que eu fazia toda sexta à tarde, se eu não me engano, já mais pro final da semana. E aí, no final de semana, a gente tinha aula de correção do Baco ou dos BADs Sim. também e tal. Tinha umas coisas dessas. E foi quanto tempo nessa pegada aí sinistra de estudo?
Ó, eu fiz o meu primeiro concurso em 2009, quando eu ainda não tinha nem me formado e não tinha começado a estudar, mas eu sabia que eu ia já por esse caminho, então eu fiz meio que para treinar. Eu estava em Recife ainda, me inscrevi na prova e fiz no começo do ano de 2009. Aí no meio do ano eu me mudei para Brasília, aí fiz o concurso 2010 com tipo 5 meses de estudo. Então assim, eu já estava estudando, mas ainda não estava preparado. Fiquei por um ponto de passar no TPS, não passei no TPS. Aí banho de água fria, vamos voltar para estudar tudo de novo. Aí foi realmente 2010 e metade de 2011, né, que foram as provas de 2011. Eu estudei bastante nessa pegada. Então, assim, o tempo total entre o começo da preparação e o resultado da quarta fase de 2011 foram 2 anos de preparação. Perfeito. Mais 2 anos, assim, muito foco, com muito Muito foco. foco. E Muito foco você porque, muito foco pode porque, falar. assim, eu acho que, assim, uma coisa que a gente pode até tratar depois com mais calma, mas o principal no concurso, a matéria é difícil, as aulas e tal, mas é a questão psicológica, né? A pressão psicológica que, não só que os outros coloquem em você, porque essa não é a maior, mas que você coloque, se coloca, porque você sabe, no meu caso, eu estava em outra cidade, com meus pais pagando cursinho e apartamento e colocando toda. Então você, tipo, você não quer continuar nessa situação. Seus amigos sabem que você está estudando para isso e tal. Então, eu acho que você controlar o psicológico numa prova que você tem vários dias de prova para poder ser aprovado, né? Não é só um momento, é essencial para a aprovação nesse concurso. E como você fazia, então, para não surtar? Assim, Eu acho que era um pouco isso, né? Assim, primeiro ter um planejamento, né? Seguir o edital e estudar o que, assim, fazer a minha parte durante a semana para você se sentir que você fez a sua parte e você está no caminho certo. No final de semana, continuar estudando, talvez como eu fazia, pelo menos era como eu fazia. Mudava um pouco o modo de estudo, mas também, assim, se tinha um dia, um sábado à noite, claro que não dá para você ficar fazendo isso o tempo todo, porque, né? Mas uma sim. vez ou outra, você sair com os amigos, conversar, desopilar um pouco, Tomar uma de tomar leve. uma de leve, né, para poder estudar no dia seguinte e tal. Mas acho que são coisas que fazem bem para. Eu, infelizmente, eu não fiz esportes, por exemplo, mas eu tenho vários amigos que faziam academia ou esportes e tal, que também é uma forma de você manter a sua cabeça bem trabalhada para esses momentos, porque o concurso ele é não só uma maratona de estudos, mas também uma maratona física, né? São vários dias sentados Total. escrevendo, então acho que é importante. Pô, a galera tá curtindo muito aí suas dicas, Huguinho. Me perguntaram aí, pode fazer o concurso antes de se formar? Poder pode. Pode, Você pode. só precisa da graduação para posse, né? Isso, isso, Não é isso? Então, assim, isso. os documentos, enfim, para posse, mas fazer o concurso com certeza. E assim, mas é importante fazer, inclusive, se você não tiver grana para, sei lá, pagar a taxa às vezes, se você tiver condição de pedir isenção da taxa, peça. Se você não tiver condição nenhuma nesse momento, imprima a prova, cronometre, né, Hugo? É importante Uhum. também. E agora eu entro na pergunta sobre simulados. O Hugo já falou que fazia os BACOS, que eram os simulados do cursinho onde ele fazia. Existem simulados aí online, muitos que vocês podem fazer, tá? E aí a minha pergunta é sobre, se você, naquela época não tinham muitas questões, né? Tipo, dos concursos passados, você tinha acesso a isso? Você imprimia as provas passadas? Eu fazia muito isso, eu adorava. Isso é outra coisa também que eu já conversei com o Marcelo e falar, não façam muitas questões também quando vocês já não sabem muito do assunto, porque às vezes é melhor você sedimentar a matéria para poder se testar. Mas eu lembro que desde o começo da preparação, eu pegava, não tinha tantos cadernos de questões como tem hoje, digamos assim, mas eu ia no site do CESP, na época que era a banca do período, tinham as provas anteriores, então eu imprimia e fazia simulados, assim, eu pegava o TPS e simulava como se eu tivesse um TPS, 4 horas de Exato. prova, simulava, no final pegava o gabarito, corrigia e via quantos por cento eu tirei, quantos por cento foi o corte daquele ano, para poder me testar e saber quão longe eu estava do nível que era necessário para aprovação, né? E à medida que você vai se testando e vai vendo que você está evoluindo, está melhorando, está chegando mais perto, e aí, pô, fiz um TPS lá durante a preparação e vi que eu já estava passando do corte, você começa a sentir que você está no caminho certo. E isso é fundamental, pessoal, prestem bem atenção. Isso é um dos aspectos fundamentais para vocês se manterem na sanidade ali, porque você está vendo que está dando resultado. O monitoramento do percentual de acertos, das questões e das provas passadas, isso tudo é o seu termômetro. Não Uhum. só para o CACD, para todos os concursos de alto nível ou de alta concorrência ou não. É exatamente o que o Hugo fez. E mesmo numa época em que não havia tanta plataforma de questões como tem hoje, Uhum. quando não havia muito acesso ao EAD, ele conseguiu já usar os métodos
intuitivamente, talvez, não sei se você acha que você não teve um mentor, assim, especificamente. Pois é, então, assim, ele fez... Exatamente, e hoje em dia tem tudo, eu faço isso de graça direto no Instagram, né? Tenho meu serviço pago também, tenho alunos, mas, assim, ele fez tudo certo, galera. Eu preciso que vocês se testem. Cuidado também, é importante, Hugo, você falar para o pessoal, se eles estiverem errando muito, acho que teve um aluno aí que comentou, mas eu erro muito, estou cansado de estudar e não passar. O que é que você falaria para esse pessoal? Se você já se sentiu assim também, como é que você fazia para retomar? Pois é, acho que o medo de não passar, digamos assim, ele povoa a mente de todo mundo, né? Assim, ninguém tem certeza absoluta que vai passar. É uma prova super concorrida que é difícil para todo mundo que está lá. Mas eu acho que essa questão de você se manter focado, acho que disciplina nos estudos é o mais importante, digamos assim, porque se você não estiver fazendo sua parte, você não vai melhorar. Você se testar essa parte dos simulados e saber ver que você está evoluindo é essencial. E, assim, se você mantiver o foco e continuar estudando, você vai aumentando gradativamente as suas chances de passar. Agora, não é todo mundo que... Isso eu também me sinto uma obrigação de falar para as pessoas. Não é todo mundo que vai se matar de estudar que vai passar. Infelizmente, é um concurso público com poucas vagas e muitos concorrentes e nem todo mundo vai atingir aquele objetivo. Infelizmente, são as regras do jogo. E até já fiz um vídeo disso no meu Instagram, bem no comecinho, quando eu comecei a falar disso. Isso significa que você teve fracasso na vida, meu Deus do céu, e agora? Não, tá tudo bem, entendeu? Às vezes aquilo ali foi uma fase da sua vida que você teve que passar, que você adquiriu um conhecimento específico que serviu como você estudou durante um tempo, não foi, Sara? E aí terminou que você foi para outro caminho e hoje em dia você faz uma série de outras coisas que te tornam feliz, entendeu? Então, muito assim, feliz. Não é porque você teve um tropeço na sua vida que meu Deus, está tudo errado. Pelo contrário, se você não tiver tropeços, se você não tiver problemas, é sinal de que tem alguma coisa errada, porque você precisa deles para poder crescer, né? Então, Total. E assim, eu conheço muita gente que estudou, tipo assim, que não passou no CACD e continuou. Não foi o meu caso, gente, mas eu não me arrependo em nem um segundo, porque eu estou muito feliz hoje. Mas assim, eu queria muito, eu sou formada em Relações Internacionais na Estadual da Paraíba e também em Direito na Federal da Paraíba. Então, eu acho que eu tinha eu queria colocar em prática o amor que eu tinha às relações internacionais da minha graduação, e aí eu via esse sonho na diplomacia. Mas, pessoal, se você tiver realmente o sonho de ser diplomata, vá em frente, sabe? E também, isso é autoconhecimento também, né, Hugo? Também é importante agora já adentrarmos ao terceiro tópico dessa live. Me mandem perguntas aí, qualquer coisa, porque é justamente sobre isso, é bom que o Hugo agora vai mais para o final, mas ele vai falar um pouco da atuação dele, e para fecharmos, ele vai falar sobre, ele vai quebrar uns mitos aí sobre a carreira, né? Ele vai, porque é importante que você se conheça, é importante que você saiba como é a carreira, não idealizem muito, né? Saibam como ela de fato é. Me conta, Guinho, como é a sua atuação aí em Londres, o que você tem aprendido nesses 3 anos aí? Pois é, toda vez, isso é uma pergunta que também sempre fazem, né? Eu acho que quando o pessoal que vem aqui, que vem acompanhar, saber como é que é a minha rotina, a minha vida, o que é que um diplomata faz, né? Como é que é o trabalho de um diplomata? E aí eu sempre costumo dizer também que, assim, é uma coisa que muda bastante, não tem como você dizer como é que é o trabalho de um diplomata, porque nas lives que eu fiz, isso fica comprovado que a live que eu fiz com o Bruno, com o Joaquim, ou com a Natália, por exemplo, eu tive um caminho desde que eu entrei no Itamaraty, né? Eu trabalhei primeiro no cerimonial, depois vim aqui para o consulado. Então, eu trabalhei na área de cerimonial e depois, atualmente, na área consular. O Bruno trabalhou em presidência, assessoria de imprensa, Ministério da Saúde. A Natália foi para a parte de América do Sul, então área geográfica, e depois foi para a embaixada na Colômbia. O Joaquim trabalhava com a parte de OMC, né? Da parte de solução de controvérsias e a parte de contenciosos comerciais. Então, não tem como você dizer que a minha rotina era igual à dos colegas, entendeu? Porque cada um, em áreas diferentes, tem uma rotina diferente. Na minha rotina no cerimonial era muito mais dinâmica, porque o cerimonial tem a ver com a execução de eventos, então a gente tem que estar o tempo todo para cima e para baixo, correndo, e enfim, cuidar de uma parte logística.
A parte dos colegas, digamos assim, de alguns deles, era um trabalho muito mais de estar atrás do computador, fazendo telegrama, fazendo relatório e tal. E aqui em Londres, por exemplo, a minha atuação na área consular é bem diferente de um outro colega que pode estar na embaixada trabalhando na área cultural, política, comercial, porque a área consular, não sei se todo mundo sabe, mas assim, é prestar apoio aos cidadãos que estão aqui na jurisdição, ou residentes ou que estejam de passagem, turista, perdeu o passaporte e tal. Então você precisa fazer esse trabalho de apoio à comunidade. A parte política já tem muito mais a questão de representação de um governo junto a outro e tal. Então, assim, a atuação diplomática, ela é bastante diversa. E isso entra um pouco, assim, quando eu fiz até um vídeo falando dos 7 motivos para não ser diplomata, né? Que depois eu posso falar dele com mais calma. Sim. Mas na carreira diplomática, dificilmente você vai ser um especialista. Você vai ficar o tempo todo tratando de um tema apenas, né? Então, você tem que estar disposto a aprender novas coisas, ter uma boa capacidade de adaptação, porque isso vai ser necessário durante bastante tempo na sua vida. E assim, você deve ter tido muito trabalho em Londres, porque é uma das. A população brasileira em Londres é enorme, nem sei os números. Eu lembro que eu estudei isso em geografia internacional. Eu Sim. tinha esses dados, mas eu ando tão ruim com números que é melhor você me dizer aí para não errar. Mas assim, Londres, pessoal, eu me lembro que os nossos professores de geografia internacional traziam. Eu morei em Londres, inclusive em 2007, estudei inglês aí. Quando ainda podia, né, tinha condição de ir, mas é importante, Hugo, você trazer também, tirar um pouco da cabeça do pessoal que diplomata é uma pessoa distante demais. Não, você tem atuado diretamente com as pessoas aí, né? Isso, eu acho que, primeiro assim, a parte do trabalho consular ela é um trabalho que eu gosto de fazer, eu não conhecia muito quando eu cheguei aqui, mas eu gosto exatamente por esse viés de contato com as pessoas e de você poder ajudar as pessoas, de poder ajudar as pessoas e você ver o resultado do seu trabalho no dia a dia das pessoas, né? Quando você consegue ajudar alguém, fazer uma assistência consular, fazer um documento de viagem que a pessoa está precisando e tal, é algo que realmente acho que é gratificante para quem está fazendo aquele trabalho. E Londres, sim, Londres atualmente é difícil você contabilizar porque são números que, né, as pessoas viajam muito e não deixam de. Mas a gente estima algo em torno de 200 a 250 mil brasileiros no Reino Unido, não só em Londres, mas no Reino Unido como um todo. Como é um único consulado para cuidar de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, então todo mundo que precisa de serviços consulares no Reino Unido tem que solicitar para o consulado em Londres, então por isso que eu tenho bastante trabalho. Mas é um trabalho que eu gosto de fazer, é gratificante. E essa questão da acessibilidade, né, do contato, eu acho que as pessoas... esse esforço que a gente tem tido de vir aqui no Instagram e falar mais com as pessoas, né, dizer um pouco do que a gente faz e como é que é, eu acho que muitos dos feedbacks que eu recebo das pessoas é que legal, eu achava que o diplomata era uma pessoa totalmente inacessível e tal, e vendo vocês falando dessa forma aí, mostra que, tipo, vocês são pessoas normais, dá para chegar lá e tal, então eu acho que isso que é legal, assim, de trazer para as pessoas. E também quebrar um pouco alguns mitos, né, que assim, se você não tiver disposto a passar por algumas coisas na carreira, digamos assim, e é isso que a gente pode falar daqui a pouco quando a gente falar de pontos positivos e pontos negativos, a carreira diplomática é uma carreira muito específica, né? Então você tem que estar disposto para passar por algumas coisas. Exato. Pessoal, estão perguntando aí algumas coisas, o Glailson. Pessoal, só lembrando, o Hugo, ele fala aqui como pessoa física. O Hugo, amigo, grande amigo de um dos meus melhores amigos, Ramon Arruda, que é diplomata também, fiz live com ele, enfim. Hugo vem a meu convite para falar como Hugo, como foi a preparação dele no estudo, nos estudos, para o CACD, para falar sobre a visão dele, trazer todo o conhecimento dele aqui gratuitamente para vocês. Ele não pode falar representando o Estado brasileiro de forma alguma, nem falar, inclusive, picuinhas internas da hierarquia da carreira, entendeu? Ele não pode falar isso, né, Hugo? É importante você deixar claro aí. Não, só comentar. Acho que alguém perguntou aí qual é a minha posição atualmente, né? Meu cargo. Eu sou atualmente segundo secretário, né? Que é o segundo degrau, digamos assim, da carreira. Você entra como terceiro secretário, passa para segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe, ministro de primeira classe. Então, atualmente, eu sou segundo secretário. E as promoções, elas têm demorado bastante, digamos assim, por conta dessa grande quantidade de pessoas na base da carreira. Entraram vários secretários ao mesmo tempo
ao longo no início dos anos 2000. Mas é isso, assim, isso que a Sara falou é essencial. Todo início de live que eu fiz até hoje, eu sempre falava, fazia esse disclaimer, né? Então, obrigado por a gente estar fazendo aqui agora, porque eu estou falando enquanto Hugo, estudante que fui para o concurso e diplomata que sou hoje, mas das minhas atividades para poder facilitar o acesso de vocês à informação, nunca falando em nome da instituição. Sim, claro. E assim, Hugo, outra coisa sobre sua atuação. Você já sabe para onde, como é que essa questão? Você já sabe para qual o seu próximo posto? Ou você tem obrigatoriamente que voltar para Brasília? Quanto tempo você ficou em Brasília também? Lembrando, pessoal, quando você passa no concurso, tem que fazer 2 anos. Pelo menos na época, quando eu estudava, eram 2 anos no Instituto Rio Branco, que eu já sabia que teria que ficar em Brasília. Qual o seu você já sabe do seu futuro breve, por exemplo, na carreira? Não, quando a gente passa no concurso, né, o Rio Branco ele já teve época que era 1 ano e meio, teve época que era 2 anos, atualmente tem sido 1 ano e meio, você fica no Rio Branco, depois que você termina o Rio Branco, você é lotado no Ministério, né, no Itamaraty, na Secretaria de Estado em Brasília, e aí o tempo que você fica lá em Brasília depende digamos assim, dos seus interesses, quanto você quer ficar e do posto que você quer ir como primeira remoção. Porque se você quiser ir para um posto A, que no caso Londres, onde eu estou hoje, é um posto A, os postos são classificados em A, B, C e D. Como Londres é um posto A, você tinha que ficar no mínimo 4 anos em Brasília para poder ter o critério, né, o requisito para poder ir para um posto A. Se você quisesse ir para um posto D, a gente tem vários colegas que já saíram direto, como o Elgis, por exemplo, que você falou, foi direto para um posto D. Você precisa ficar só 1 ano em Brasília. Esses tempos podem mudar, tá? De um mecanismo para outro, depende da portaria que abre o mecanismo de remoções. Mas, regra geral, 1 ano para posto D, 2 anos para posto C, 3 anos para posto A, 3 anos para posto B e 4 anos para posto A. Então, eu fiquei 4 anos... Não, eu fiquei 5 anos. Fiquei bastante tempo para poder... A pessoa falar, não, você saiu logo direto para Londres, né, tal. Mas tive que pagar um pedágio grande lá, né, para poder conseguir vir para cá. E aí, para onde eu vou daqui, ainda não sei. Eu estou completando agora, no fim do ano, 3 anos aqui, que é o prazo máximo de permanência em um posto A atualmente. Tenho, enfim, minhas preferências, mas nada é certo até a coisa se concretizar. O que eu tenho certeza é que, pelas regras de remoções, você não pode fazer 2 postos A de forma consecutiva. Então, eu não posso ir daqui para Paris, por exemplo, ou daqui para os Estados Unidos, porque senão as pessoas iam querer ficar o tempo todo só nos postos lá, né? Boa parte das pessoas. Então, com certeza. Eu tenho que ir para um posto de outra categoria, B, C ou D, mas ainda não sei qual é. E isso é um ponto que, quando me perguntam, mas que legal, você vive viajando e tal, mas para outras pessoas também pode ser infernal você ter uma vida que você não sabe daqui a 1 ano onde você vai estar, né? Então, sim, principalmente para as mulheres, assim, eu falo por mim, quando eu estudava para concurso, eu nunca namorei sério, assim, eu não queria, ou namorava pouco tempo, quando eu via que estava atrapalhando meus estudos, eu já mandava um beijo e tchau, porque os focos sempre foram os estudos para mim. Então, assim, eu me lembro que eu cheguei a cogitar, eu falava, cara, se eu passar nesse concurso de diplomata, tu vai me acompanhar? O cara, eu vou ser dono de casa? É muito, doía em mim, sabe, isso? E é complicado isso, tem pessoas que têm o perfil. E alguém comentou aí, falou que para ser diplomata tem que ter o perfil, tem que gostar, né? Tem que ser feliz. Claro que tem todos os desafios, mas você tem que gostar do que faz e não pode se apegar ou delegar sua felicidade, sua realização profissional em ninguém. Não achem que se a pessoa vai te acompanhar ou não. É besteira o que eu estou falando ou não? Não, de forma alguma, tá certíssima. Eu acho que essa questão que você falou até de relacionamentos, namorado e tal, eu trouxe até na semana passada, você até acompanhou um pouquinho, trouxe a Natália para poder a gente conversar um pouquinho disso, que o pessoal queria saber como é que é uma mulher na carreira, essa questão dela ter marido, filhos e tal, então a gente conversou um pouco dessa parte de vida pessoal também, mas sem dúvidas, assim, entrando já um pouco no próximo, no tópico, que a gente pode ir e voltar sem problema. Já pode entrar, beleza. Já vamos entrar, pessoal, que aí depois o pessoal faz as perguntas finais. São 8h10, a gente tem mais 20 minutos para o Huguinho falar agora, desmistificar tudo, e aí as perguntas finais de vocês. É que o pessoal comenta muito, assim, falando essa coisa de pontos positivos e pontos negativos, né, da carreira e tal.
E aí foi engraçado porque eu fiz, não sei se você chegou a ver, Sara, mas eu fiz um Vi. vídeo comentando 7 motivos para você não ser diplomata, né? E aí quando eu terminei de fazer o vídeo, eu posso até comentar ponto a ponto aqui, mas quando eu terminei de fazer o vídeo, muita gente, teve um conhecido que perguntou, por que você não faz um vídeo falando 7 motivos para ser diplomata? Aí eu falei, basicamente porque são os mesmos motivos, digamos assim, né? Sim. Tudo depende do referencial. Porque o Exato. primeiro motivo, por exemplo, que eu citei, vamos citar um exemplo, mas eu falei o segundo motivo, eu falei que você vive se mudando. Para algumas pessoas isso deve ser maravilhoso, para mim eu vejo pelo lado positivo. Mas tem pessoas que devem ver isso de uma forma negativa, porque não querem, enfim, formar uma família e ficar o tempo todo no mesmo lugar e tal. Então, o que eu quis dizer é que você deve pensar melhor, refletir melhor nesse ponto, porque se você não estiver disposto a passar por isso ao longo da sua vida, né, pode ser complicado para você. Aí o terceiro ponto, você viver mudando de trabalho, né, digamos assim. Agora eu estou trabalhando numa área, pode ser que depois eu vou para uma embaixada e vou trabalhar na parte política, econômica, cultural e tal. Eu vejo isso pelo lado positivo, né? Porque eu gosto de mudar um pouco o meu trabalho e aprender novas coisas, mas tem gente que gosta de, tipo assim, consertar o ponteiro do relógio, quer especializar nisso e fazer isso pelo resto da vida. Então, para essa pessoa, o trabalho não vai ser legal pelo resto da vida, porque ela vai ter que se adaptar a novas funções, entendeu? Então, assim, pontos positivos e pontos negativos, eu diria que são, assim, você pode pegar o mesmo fato e ele pode ser positivo ou negativo a depender de quais são suas prioridades, seus interesses e como você vê aquela coisa na sua vida. Mas antes de você continuar com os outros pontos para desmistificar, é relevante esse seu papel, Hugo, para, digamos, guiar os alunos, guiar os CACDistas, e guiar também a galera de outros concursos, por que não, né? Então, temos os nossos dois públicos aqui. Justamente, pessoal, para você ter certeza do que quer. Tem gente que vem para mim, vou estudar para tal carreira. Eu falei, cara, você conhece bem a carreira? Você sabe por que você quer isso? E o Hugo traz isso nesse vídeo dele, ele traz agora nessa live, ele vai trazer em várias outras oportunidades, porque às vezes eu acho que o pessoal acha que é lindo, é maravilhoso. Não é só isso. Pensem, agora, se de todos os 7 pontos que ele trouxe hoje, ou que ele trouxe no vídeo, se você se identificar com todos, meu amigo, não desista. De jeito nenhum, por nada, né, Hugo? Pois não, eu até comentei, acho que no começo do vídeo, que uma das coisas que mais me ajudou quando eu comecei lá em 2009, eu lembro que tinha uma comunidade no Orkut, né? Falecido Orkut, que era Coisas da Diplomacia, que o pessoal deixava alguns depoimentos, e eu lembro que ter acessado algumas informações sobre a carreira num ambiente, né, de mídia digital, de rede social, foi uma coisa que me ajudou bastante. Então, aí foi quando eu pensei, porra, eu posso trazer esse conteúdo, né, aqui para o Instagram e tentar ajudar pessoas, porque eu gostaria de ter tido, quando eu comecei lá em 2009, ter tido acesso a algumas informações que eu acho que as pessoas podem refletir melhor e decidir se aquilo... E foi legal, porque depois do vídeo teve muita gente que falou, não, é isso mesmo, eu gostei pra caramba e é o que eu quero. E teve gente que me falou, não, eu pensei melhor no que você falou e acho que realmente não é pra mim. Então, assim... Eita, que responsabilidade, Huguinho! Mas, assim, eu acho que eu cumpri o papel, entendeu? Sim, assim, com certeza. Pior seria a pessoa, tipo, estudar, se matar para poder passar no concurso e depois ela não ia ser feliz lá dentro, como tem até, raro, mas eu já vi, acho que uns 2, 3 colegas que entraram numa turma antes da minha, por exemplo, que desistiram depois, saíram. Sim. Então acontece, porque se desencantaram ou se decepcionaram, entendeu? Então é melhor você ajustar, o que eu falo lá também, ajustar as expectativas, trazer as coisas para a realidade para poder saber o que esperar para você não se decepcionar depois. Perfeito. Eu acho que é importante também você alertar, e a galera já, é como se fosse, né, você alerta, galera, e aí, vai ou não vai? Outra coisa que eu acho também sobre perfis, geralmente quem desiste rápido é porque não tinha o perfil mesmo, Hugo. Né? Tipo assim, como talvez eu até tenha o perfil, mas em relação à família, eu não sei, Sara Delma, como eu reagiria sendo mulher, né, casada, com filhos, porque um dia eu quero ter filhos, não sei quando, mas um dia. E assim, imagina, sabe, filho mudar. Então, isso para algumas mulheres, eu falo, né, deve ser, nossa, terrível. Já para outras, não, tá tranquilo. Para alguns homens, inclusive, que querem, né, ter família, aquela coisa estável, tarará, tudo certinho, né? Minha mãe tá aí, ela sabe, eu chorei muito nos braços de Ramon aqui em Brasília, no dia que eu decidi não estudar mais, porque eu acho linda a carreira.
e eu me realizo aqui também com vocês, e vou trazer vários colegas para as lives E o aqui. que eu achei muito legal, Sara, também, quando eu estava fazendo os feedbacks que eu tenho recebido, é que quando eu comecei a fazer esse trabalho aqui, digamos assim, eu pensava muito no pessoal que estava final da faculdade, formado, né, pensando ali que caminho seguir e tal. Mas eu recebi muito feedback também de gente de tipo 16, 17 anos, não sei o público que está seguindo, mas o pessoal que está realmente ainda decidindo a carreira, digamos assim, porque já pensa na diplomacia, mas não sabe exatamente qual faculdade seguir e tal. E aí você trazer essa informação, digamos assim, para a pessoa já antecipar desde dessa escolha, como é que é a carreira para poder decidir se ela se vê ali ou não, eu acho que é bem legal. Foi uma coisa que me surpreendeu, assim, saber que eu posso estar trazendo esse tipo de esclarecimento para a gente tão no início da decisão, Sim, digamos assim. importantíssimo. E qual a sua sugestão, Guinho? Já para quem está no início, eu sugeriria relações internacionais, mas pode ser direito. Assim, eu fiz as duas, mas eu acho que a de réu me ajudou mais, principalmente história do Brasil, economia. Cara, muitas matérias eu vi na graduação, não vi, né, da forma como deveria ter visto, porque eu fazia as duas ao mesmo tempo. Mas qual graduação você sugere? Eu quando entrei na faculdade, eu não sabia que eu queria fazer o concurso para diplomata, né? Eu meio que, no meio para o fim do concurso, depois de um intercâmbio acadêmico na Espanha, eu decidi seguir e terminou que, assim, direito não foi nem uma das minhas melhores matérias, então é engraçado isso, mas assim, hoje em dia, olhando para trás, eu acho que talvez Relações Internacionais é a matéria que é o curso que melhor prepara se você tiver certeza absoluta que você quer fazer. Sim, Porque você vai ver durante a faculdade muitas das matérias que cairão no concurso. Agora, sim. e você tem que ter muitas, talvez, né, segurança disso. Porque se Certeza, você, né, Guinho? não sei, talvez eu queira outra coisa e tal, direito, assim, na minha turma era praticamente metade RI, réu, né, RI, depende do Uhum. lugar, e metade direito. E direito, se você decidir desistir ou, enfim, mudar de caminho, talvez te abra outras possibilidades, outras portas também em muitos outros concursos ou muitas outras áreas, né? Então, eu acho que isso é uma decisão muito pessoal de cada um. Eu não me arrependo de ter feito direito, porque eu acho que me ajudou, mas eu acho que Relações Internacionais é um curso que ajuda bastante. E outros cursos também, não é à toa que o concurso ele é aberto para todas as graduações, né? Isso que eu acho que é Sim. bonito de quando você entra no Rio Branco, você vê que tem bastante gente de réu, bastante gente de direito, mas na minha turma tinha engenheiro, tinha publicitário, jornalista, gente que fez história. Então, a diversidade dos aprovados costuma ser bastante grande. Na turma anterior tinha até médico, se eu não me engano. Então, Sim. é isso, assim. Tem eu não sei, tem um diplomata paraibano, me lembro do sobrenome dele, Costa, não me lembro do primeiro nome, que é médico, fez medicina. Uhum. Tem Ernesto, que é paraibano também, físico nuclear, tem de Pois tudo. é, tem de Conheço uma tudo. galera aí, Ramon, que é filósofo, fez filosofia. Então, assim, gente, É. é lindo isso, essa diversidade. Já estamos quase no fim, tem umas dúvidas aqui. Rapidão, Hugo, a Vamos lá. garota está perguntando aqui se ela leu que casais de diplomatas podem servir na mesma localidade. Procede? Procede, sim. Na verdade, é até incentivado, digamos assim, né? Uhum. No passado, isso já foi uma grande discussão no documentário Mulheres da Diplomacia, se fala disso, que durante um tempo não se podia servir no mesmo lugar, ou a mulher tinha que desistir da carreira, ou pedir uma licença durante um tempo para acompanhar o marido e tal. Hoje em dia, graças a Deus, a gente já vive um momento no mundo em que os casais podem servir no mesmo lugar. Agora, claro, não é só porque é um casal que eles têm o direito de ir para determinado lugar que eles queiram. Depende de ter duas vagas no posto, ou de ter, por exemplo, às vezes tem uma embaixada e um consulado na cidade. E aí um consegue ir para a embaixada, o outro consegue ir para o consulado. Ou então, enfim, tem que existir as duas vagas e o casal conseguir aquelas vagas. Mas sim, o Itamaraty tenta ter uma política de fazer com que os casais se mantenham juntos, porque são casais, né, obviamente. Claro. Eu, para variar, me confundi com os números. Cara, eu sou muito ruim. Eu achava que já era 8h30, mas é 8h20. Temos 10 minutos Isso, 10 minutinhos. só para responder. Ainda bem, Huguinho, que você me ajuda aí. Gente, pense numa pessoa ruim com números, sou eu. Mas aí agora eu me liguei, temos 10 minutos. As outras garotas estão falando aí. Eu não decoro os nomes também, não, gente. Falaram ciência política, letras. Sem dúvidas, sem dúvidas. Outra Cursos, pergunta. cursos de humanas em geral, né? Sempre tem muitos candidatos muitos
muitas pessoas que passam que vieram da área de humanas. Então, sim. Sim. Ou a Isa está perguntando, vale a pena fazer mestrado em relações internacionais e conciliar com a preparação? Antes que o Hugo responda, Isa, eu como, assim, estou dando aula, estou fazendo consultoria para uma galera que estuda para concursos tão difíceis quanto, por exemplo, magistratura, e me perguntam, vale a pena fazer mestrado em direito constitucional, que eu amo, ou direito tributário, qualquer coisa, ou, no caso, relações internacionais com diplomacia, eu falaria para o meu aluno, não, escolha entre mestrado ou concurso. Não tem, assim, não. Você faz o mestrado depois que for aprovado. Mas antes eu acho bem complicado. O que é que você acha, Hugo? Assim, a minha experiência, eu não posso falar pelo outro lado, digamos assim, porque eu não fiz, né? Então, minha preparação era uma preparação 100% focada para o concurso. E se eu for ver, assim, a quantidade de pessoas aprovadas, eu acho que a grande maioria, assim, tem os que trabalhavam, tem os que faziam mestrado, mas a grande maioria estava focada mais na preparação para o concurso. Isso significa que quem fazia mestrado não tem condição de ser aprovado? Não. Por exemplo, a Laura, que conversou com o Bruno faz umas 2 semanas, a Laura, ela fez um primeiro ano, não passou, e aí ela pensou até que foi uma coisa que serviu para a sanidade mental dela, digamos assim, né? Ela falou, pô, vou estudar mais um ano, mas quero fazer outra coisa também para me sentir útil, digamos assim, eu me sentir bem, se por acaso acontecer de eu não passar. E aí ela fez um mestrado na UNB, em Relações Internacionais, e enquanto ela fazia o mestrado, ela passou em primeiro lugar no concurso. Então, assim, não significa que você fazer, você não vai passar. Mas, sim, claro que se você me perguntar, se você acha que você... como a Sara falou, é mais indicado você fazer ou não fazer, eu acho que eu não faria, porque o mestrado em si não vai te ajudar em nada no concurso, né? O exato. estudo do edital é que vai te ajudar na aprovação do concurso, e aí depois você pode fazer esse estudo quando você estiver já na carreira, quando você estiver em algum posto no exterior, fica a seu critério. Perfeito, Hugo. O Daniel está perguntando, o tempo para se candidatar a cada posto é a partir de quando entra no Rio Branco, tipo esse tempo, né? Ou a partir de quando termina o curso no Rio Branco? E A qual o partir, tempo para posto B? a partir de quando termina o curso no Rio Branco, a partir da lotação, quando você tem a sua primeira Sim. lotação, a divisão para trabalho, ali começa a contar o tempo, e aí os tempos que eu comentei 1 ano para posto D, 2 anos para C, 3 anos para B e 4 anos para A. Não significa que é sempre assim, significa que nos últimos anos tem sido assim, mas isso pode mudar a depender da portaria que abre o plano de remoções. Olha que lindo! Nosso juiz querido, Rodrigo Assunção, juiz de direito aí, nos prestigiando e falando que, respondendo já a aluna também, ele dizendo, eu só fiz mestrado agora, 15 anos depois de formado em direito, e já juiz. Muita Né? gente faz isso. Assim, Existem mas, vários colegas que decidem fazer o mestrado depois que estão já num posto no exterior e conciliar um pouco. A Natália, por exemplo, que estava comigo na semana passada, ela comentou que lá na Colômbia ela resolveu fazer um mestrado que era todo sábado e aí ela fez ao longo do tempo dela no exterior, entendeu? eu acho que é isso, pessoal, tem que ter foco, como o Hugo falou desde o início, essa live vai ficar aí no meu feed, depois eu vou pôr no YouTube, é foco, como é que ele estudava? Seguia o edital, ia marcando o que estava estudando, fazia as revisões pelos grifos dele ou pelas anotações da aula e pronto. Só que assim, no meu caso, eu incluiria só uma pitadinha aí de uma pimenta. Eu sugeriria vocês revisarem como a programação neurolinguística e a curva do esquecimento prega. No meu caso, para os meus alunos, eu sugiro primeira revisão 48 horas depois, que você viu a primeira vez, 7 dias depois e 30 dias. Se fizer essas 3 revisões direitinho, organizado, não tem erro e milhares de questões, né? Eu acho maravilhoso. Na época eu não sabia nem que isso existia, mas hoje em dia, se eu for analisar retrospectivamente, eu acho que faz todo sentido. Viu? E mais, o Guinho também fazia muitos simulados. Sim. Claro, o curso disponibilizava, mas hoje em dia tem muito simulado na plataforma Na online para o plataforma CACD. online. Ou para os outros concursos, plataforma de questões. Um monte de questões da sua banca, e ele fazia isso, assim, reiteradamente, semanalmente, né? Claro, ele estudava a matéria, revisava para depois ir, enfim, ele também era o termômetro dele, as provas que ele imprimia, que ele tentava. Então, assim, eu acho que foi uma live assim muito rica, está sendo, né? E Sara, muito simulado, no caso do CACD, não significa só, porque quando eu quis dizer simulado, não sei se ficou claro, é o que eu, tipo,
A primeira fase, ela é uma prova específica de, né, objetiva, Sim. que é super importante, porque tem muita gente super preparada que não consegue passar do TPS, e se você não passar do TPS, você não vai para a segunda e terceira fase, que são as provas discursivas. Mas você não tem que se preparar nem só para a primeira fase, nem só para as discursivas. Você tem que simular e se preparar, também escrever bastante, porque, no fim das contas, uma vez que você passe do TPS, esteja na segunda e terceira fase, a nota final do concurso não entra a nota da primeira fase. É a nota da segunda, terceira fases somadas. Então, é o seu desempenho na escrita que vai, digamos assim, te aprovar no final. Tem muita gente que passa e fica fora das vagas, né? Então, essa preparação escrita, você saber o conteúdo, o que você vai colocar nas questões, mas você também saber desenvolver uma questão de forma lógica, uma introdução, saber desenvolver uma ideia, defender seus argumentos, fazer uma resposta, uma conclusão que faça sentido. Às vezes, você fazer uma questão bem escrita, você consegue mais pontos do que uma questão que está cheia de conteúdo, mas de forma jogada e mal escrita, digamos assim. Pois é, exatamente. O Hugo Barreto está perguntando, a terceira fase foi abolida, não? Exato, Hugo, ele está falando da época dele. Não, exatamente. Não, explica, só condensou, né? É porque teve um ano, isso muda muito de ano para ano. Teve um ano que eles fizeram tudo segunda fase. Esse ano, agora, se eu não me engano, na portaria, eles chamam a primeira fase de TPS, a segunda fase é português e inglês, e a terceira fase são as provas das matérias discursivas, ainda que elas vão ser realizadas no mesmo período, digamos assim. Sim. Mas eles dividiram. Na minha época, na verdade, eram 4 fases. A gente chamava também que espanhol e francês era separado na quarta fase. Então, isso muda de ano para ano, às vezes isso muda bastante, mas, regra geral, as provas de segunda e terceira fase são escritas. Mudou a banca também, pessoal. Antigamente era CESP, Sebrasp agora, e agora é IADS, né? Então, assim, mudou também. Inicialmente, lá nos primórdios, era a própria banca do Rio Branco, depois veio o CESP, agora é IADS. Então, é o segundo ano, né? Acho que mudou no ano passado e esse vai ser o segundo ano que eles vão fazer com essa... Pois é, complicado, assim. Eu não tenho muita experiência em banqueados, porque apesar... Eu tenho muitos alunos de outros concursos que geralmente eu confio muito mais no CESP, mas eu espero muito que esse ano a prova venha justa para vocês, do IADS. A Bruna está perguntando, Hugo, como você estudava os idiomas? Idiomas. Inglês eu tinha uma base, digamos assim, de ter feito cursinho ao longo da adolescência, cursinho aqueles, como cultura inglesa, digamos assim, mas eu nunca morei fora, nem tinha um grande conhecimento, né? Não era fluente, mas tinha um bom conhecimento por ter estudado a adolescência toda. E aí fiz cursinhos preparatórios na Sarah Walker, que era uma, não sei se eu... Fiz, grande... 1 ano e meio de Sarah Walker. E ela, inclusive, é professora do Rio Branco, né? Então, ela prepara candidatos para o Rio Branco há anos. Então, foi uma coisa que me ajudou muito na preparação específica para a prova. Espanhol, eu tinha morado 1 ano na Espanha ao longo da faculdade. Então, era a matéria que eu me considerava melhor. Assim. Eu falava bem, eu era mais ou menos fluente. Então, eu não me foquei muito na preparação, porque eu já sabia espanhol. Francês foi o contrário, totalmente inverso do espanhol. Era uma matéria que eu não sabia nada, quase nada, até começar a estudar. Aí fiz um cursinho de 6 meses na UNB, quando eu cheguei em Brasília, só para, tipo, saber onde estava. E aí, depois que eu vi que eu passei da primeira fase, como tinha um tempo longo, de uns 4, 5 meses, eu peguei um professor particular de francês, que já tinha aprovado outros candidatos em anos anteriores. E aí falei para ele, me ensina a fazer essa prova. E aí aprendi... você não tem que aprender a falar, a ser fluente, você tem que aprender a fazer a prova. E aí foi suficiente para não ter um desempenho... Minha nota da quarta fase em francês não foi maravilhosa, mas foi o suficiente para eu poder passar. Assim. Meu Deus, muito bom. Minha mãe aqui entregando que eu zerava aquela prova de redação em inglês da Raquel Lourenço lá do Clio. Minha mãe tá entregando tudo. Mãe, eu zerava mesmo, eu falava fluentemente inglês, mas eu zerava, gente, as provas de redação em inglês. Por quê? Cada errinho tirava um ponto. Não era cruel. Eu cansei de zerar também na preparação. Eu achava, era uma das matérias que eu tinha mais medo na terceira fase, que na minha época em inglês era a terceira fase, e eu tirei 78, se eu não me engano. Foi uma nota, assim, tipo, muito boa em inglês. Então, graças a Deus. Tenho fé que às vezes dá certo. Viu, gente? É só não desistir. Não tem. Acho que você tem que fechar, senão vai acabar. Hein? Pois eu tenho 1 minuto agora. Infelizmente, eu só tenho que te agradecer. Dá tuas palavras finais, Huguinho. Foi perfeito. Obrigada. Maravilhoso, Sara. Eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar aqui. Foi uma experiência nova para mim, como eu te falei, né? Não tinha feito nenhuma live ainda como entrevistado, digamos assim.
e com você, que é um mega especialista em concursos, tem aprovado tanta gente aí nos últimos anos. Então, se o pessoal quiser saber como estudar, procurem a Sara. Agradeço a oportunidade de a gente falar nesse tema por aqui, porque acho que é essencial para que as pessoas estejam bem informadas. As pessoas que querem estudar para o concurso e também, às vezes, não. Às vezes tem pessoas como não tem muito contato com política externa, com diplomacia, mas acham um assunto interessante, né? Então, acho que a gente está ajudando muita gente nesse sentido. Perfeito. 10 segundos para acabar. Beijo, galera. Até Beijo, deixa mais. Tchau, salva. Guinho. Fica Tchau, com tchau. Deus. Tchau, Beijo, tchau. pessoal. Obrigado.